Olá pessoal, estou aqui novamente e hoje estou trazendo um conteúdo novo para vocês, pois finalizamos morfologia na aula passada. É, a morfologia ela foi muito importante, eu precisei trazer morfologia antes das funções do que, porque muita coisa que a gente trata aqui, a gente vê na parte de classe gramatical que é tratado na morfologia. Isso daqui, junto com as funções da palavra ser, finaliza a sintaxe. Sintaxe vem de transitividade, começa em transitividade verbal e vai até as funções do ser, tá? Pelo menos na gramática que eu estudei, na gramática que eu me aprofundei, que eu pesquisei para gravar esses vídeos. Enfim, então para começar, o que ele pode ter muitas funções. Se eu não me engano, são 11 ou 12 funções. E a primeira função morfológica, é importante isso, funções morfológicas, porque o que ele não tem função sintática. A primeira função sintática que o que pode exercer é a de substantivo. E todos nós sabemos que o substantivo ele é responsável por nomear seres e coisas, ou seja, ele pode nomear tudo dentro do universo. Quando o que é um substantivo, ele é equivalente a qualquer coisa ou alguma coisa. E ele pode ser substituído por isso, mas claro, sendo substantivo, ele vai ser referente ao substantivo. Mesmo que ele se torne uma frase ou uma coisa diferente, ele ainda vai ser aquele que lá no meio. Ele sempre virá determinado por um artigo ou outra classe gramatical, pronome, artigo, as classes que determinam e acompanham o verbo, até mesmo acompanham o substantivo, me perdoem. Até mesmo o verbo pode acompanhar o substantivo, né? Pode determinar, mas nesse caso o artigo é o mais importante mesmo, porque o artigo ele só existe por conta do substantivo. Sem substantivo não existe artigo. E o artigo sempre acompanhará o substantivo, e se tem artigo, também tem substantivo. Às vezes o substantivo aparece sem o artigo, certo? Mas o artigo nunca aparecerá sem substantivo. O artigo necessita do substantivo para poder existir. O que, como substantivo, vai funcionar como um monossílabo tônico, ou seja, vai ser uma palavra constituída de apenas uma sílaba, e essa sílaba será acentuada, será forte, como temos aqui no exemplo. A professora tem um que na voz. Esse que aqui, ele é um substantivo, pois ele é tônico, está acentuado, né? E ele não é conjunção. Dá para reparar que aqui a gente não tem ele como uma conjunção. E temos também um artigo determinado, determinando esse substantivo. Gente, ele é um substantivo, mas isso não significa necessariamente que ele é um sujeito, tá? Então, isso pode acabar incomodando vocês, mas não, ele não é um sujeito, ele é apenas um substantivo. Apenas classe morfológica sem classe sintática. Então, aqui é um artigo indefinido e aqui é um substantivo. O que, nesse caso, vai ser um monossílabo tônico, né? Vai ser forte. Um é um artigo indefinido que está acompanhando o substantivo, que é o que. O que pode ser substituído por alguma coisa, né? A professora tem alguma coisa na voz. A professora tem qualquer coisa na voz. Reparem que fez sentido. Ele pode ser substituído, mas reparem que o artigo também será substituído. Porque aqui não será mais um substantivo. Não faria sentido eu falar, a professora tem qualquer coisa na voz, ou a professora tem alguma coisa na voz. Então o artigo ele faz parte da estrutura do substantivo. E todos os monossílabos terminados em A, E O são acentuados, todos, sem exceção. Se a palavra é monossílabica e é terminado com a E, O, acentuada. Mais um exemplo. Tinha um que entre eles. Estavam muito calados naquela noite. O que, nesse caso, é um monossílabo tônico também. Ele está acompanhado de um artigo indefinido, certo? Ele pode ser substituído por alguma coisa, ou qualquer coisa. Lembrando, toda a estrutura do determinante e do determinado, o artigo e o substantivo. Tinha alguma coisa entre eles. Tinha qualquer coisa entre eles. Pôde ser substituído. E sempre que acontecer isso, ele será morfologicamente um substantivo. Lembrando que estamos falando do quê? Então, sempre que
essas características que vimos aqui se encontrar dentro do nosso contexto, o que é um substantivo. A segunda função que o que pode exercer é a função de advérbio de intensidade. Lembrando que o advérbio serve para indicar uma característica do verbo. O advérbio de intensidade ele indica a intensidade, a circunstância de intensidade daquele acontecimento, daquela ação que o verbo propôs. E o que, quando tem essa função, ele vai acompanhar adjetivos ou advérbios, intensificando eles. Então, o advérbio vai ser uma palavra que vai intensificar o próprio advérbio ou adjetivo. Ele é equivalente a quão, quanto e muito. Certo? Quão, quanto e muito. Temos um exemplo aqui, que bela grafia. O que aqui está intensificando a beleza da grafia, da escrita da pessoa. O que é um advérbio de intensidade nesse contexto. Ele pode ser substituído por quão bela grafia. Ou então muito, muito bela grafia. Quanto já não ficaria tão legal, né? Mas muito bela grafia. Ele está intensificando o adjetivo bela. O bela é um adjetivo que está sendo intensificado pelo que, advérbio de intensidade. O que, sempre que ele aparecer no início de uma oração, ele vai ter a intencionalidade de intensificar aquela oração, ou intensificar o advérbio, ou então o adjetivo, certo? E quando o que está intensificando o adjetivo ou o advérbio, ele tem a função de advérbio de intensidade. Na aula passada a gente viu todos os tipos de advérbio, certo? Agora, o segundo exemplo. Olhem, reparem que está no início. Quando está no início, tem a intencionalidade de intensificar. Então, o que aqui funciona como advérbio de intensidade. Ele pode ser substituído por quão ou muito. Quão excelente resultado. Muito excelente resultado. Certo? E ele está intensificando o adjetivo excelente. O excelente é um adjetivo que está dando uma característica ao resultado. Resultado excelente. Então, ele está intensificando o excelente. Está deixando mais forte ainda. E o que, novamente, no início de uma oração, tem intencionalidade de intensificar. E quando ele está intensificando o adjetivo ou advérbio, ele é um advérbio de intensidade. Certo? Então, saindo aqui, sempre que tiver essas características, ele tiver no início, estiver sendo acompanhado de um adjetivo ou de um advérbio, ele será advérbio de intensidade. Certo? Agora, vamos ver o que com função de pronome interrogativo. O pronome, ele é uma classe que trabalha, o nome dele já entrega. Ele trabalha pronome. Ele vai trabalhar, então, para o substantivo, né, que é o nome. Ele vai acompanhar ou vai substituir. A gente já viu que tem os tipos de pronome, né, que é o pronome substantivo, o pronome adjetivo, que é o que acompanha e o que substitui. E temos também os pronomes interrogativos. Eles estão presentes apenas em orações interrogativas. E essas orações interrogativas, elas podem ser as diretas. As diretas possuirão o ponto de interrogação. E as indiretas, que não vão possuir o ponto de interrogação, mas vão possuir o ponto final. Lembrando que ponto, no meio de um texto, no meio de uma frase, ele não é o ponto final. O ponto final é aquele ponto que termina o texto. Aquele último ponto da tua frase ou aquele último ponto do teu texto. Certo? Então, numa frase interrogativa indireta, o ponto está no final. O que, como pronome interrogativo, ele vai ser equivalente a qual ou qual coisa. Ou seja, ele pode ser substituído sem ter prejuízo gramatical. Vamos aos exemplos. Que queres aqui? Então, a gente tem uma oração interrogativa direta, pois a nossa oração possui o ponto de interrogação. E há um ponto de interrogação, isso significa que o pronome é interrogativo, que é o que é um pronome interrogativo. No caso, se fosse indireta, fosse um ponto final, já seria um pouco mais difícil de identificar. Mas se tem o ponto de interrogação, já matou. É interrogativo. É pronome interrogativo. O que, quando é pronome interrogativo, pode ser substituído por qual ou qual coisa. Então, qual que queres aqui? Qual coisa queres aqui? Certo? Então, se bater essas características aqui, muito simples, é um pronome interrogativo, o que? Outro exemplo,
que livros você comprou. É uma oração interrogativa direta, pois possui o ponto de interrogação. O que, no caso aqui, vai ser um pronome interrogativo, porque está dentro de uma oração que possui o ponto de interrogação. Certo? E ele pode ser substituído por qual ou qual coisa. Qual livros você comprou? Qual coisa livros não faria sentido, mas qual livros você comprou faz sentido. Então, ele é um pronome interrogativo. Então, o nosso último exemplo aqui, ele perguntou em que candidato eu voltaria. A frase ela tem essência interrogativa, certo? Mas não possui o ponto de interrogação. A pergunta original foi feita no tempo anterior ao citado na frase. Então, ele não está fazendo a pergunta não está sendo feita nesse período, mas ele está citando que alguém perguntou alguma coisa a ele. No caso, perguntou em qual candidato ele votaria. Então, ela é uma indireta, porque ela não possui ponto de interrogação, mas possui ponto final. Aqui o nosso pontinho final. E ele pode ser substituído por qual ou qual coisa. Ele perguntou em qual candidato eu votaria. Tá vendo? Então, nesse caso aqui, a gente já vê que tem uma essência interrogativa. Se tem resquício, se tem algo nos mostrando que uma pergunta foi feita ou está sendo feita, já tem essência interrogativa. Aí tem a essência interrogativa, tem ponto de interrogação, é direta. Se não tem, é indireta. E nesses dois casos será um pronome interrogativo, certo? Então, o que com função de pronome interrogativo, ele tem todas essas características citadas aqui. É um pouquinho mais complicado que as duas outras anteriores, mas não é nada, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, dá para aprender sim. E tudo depende do contexto. Vale até reforçar que a gente falou bastante disso, que o contexto é muito importante na língua portuguesa. Nesse caso aqui, vocês viram que o contexto define quase tudo. Agora, acho que a última para essa primeira aula, vamos ver o que com função de pronome relativo. O pronome relativo, ele vai fazer referência a um termo, ele vai relacionar um termo, né? Esse termo, ele é antecedente e ele vai fazer com que esse termo seja retomado na oração no qual ele faz parte, certo? Ele faz referência a algo que já foi citado anteriormente. É a referência anafórica, a referência de algo que está antecedendo, algo que já passou. Quando ele tem função de pronome relativo, ele vai ter ligação com as orações subordinadas adjetivas. Sempre, tá? Isso aqui é regra. A gente viu isso nas aulas de orações. O que, como pronome relativo, ele vai equivaler a qual e flexões, ou seja, quais, inclusive com um adjetivo acompanhando, certo? Vamos lá, os exemplos. Ele foi a professora, ela foi, né, aqui está errado, ela foi a professora que me explicou a matéria. O que, nesse caso, está fazendo referência à professora. Aqui no caso, a professora que me explicou. Está fazendo uma retomada, fazendo com que a professora seja colocada na oração subordinada. Então, está fazendo referência à professora. Reparem que aqui a professora é um substantivo que está sendo acompanhado de um artigo. Então, caso eu precise substituir, eu terei que substituir com a flexão, e essa flexão o artigo vai acompanhar. Então, é um pronome relativo, já porque está fazendo referência a um termo anterior, certo? O que está fazendo referência à professora. E ele pode ser substituído por qual e suas flexões. Ele está fazendo referência ao sujeito todo e não apenas o núcleo do sujeito, que o núcleo do sujeito é professora, mas o sujeito todo é a professora. Então, aqui, ela foi a professora a qual me explicou a matéria. Então, a qual, porque eu continuo com o artigo da oração, certo? É porque a oração é subordinada. Se não fosse a oração subordinada, não teria isso. Agora, partindo para um próximo exemplo aqui, a Constituição Federal, que garante os direitos fundamentais, deve ser seguida. O que, no caso aqui, é um pronome relativo, porque o que está fazendo referência ao sujeito, né, que é a Constituição Federal. A oração é subordinada adjetiva explicativa, está explicando, porque ela possui vírgula. Essa vírgula aqui entrega muita coisa, já disse que ela é adjetiva. E o que está fazendo referência à Constituição Federal pode ser substituído por qual e suas flexões, e vai ficar a qual? A Constituição Federal, a qual garante os direitos fundamentais. Aí tem a vírgula, que é explicativa, deve ser seguida.
essa vírgula indica explicação, e sempre que o que seguir todas essas características aqui, ele será um pronome relativo. Muito simples, nada muito complicado. Nas próximas aulas a gente continua. A gente parou na quarta, né? Vamos para a quinta na próxima aula. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Um bom estudo e desejo o melhor sempre.